Bom, pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula de física. Agora é a vez do módulo 34. Vamos aprender uma matéria nova aí. A gente chega agora na segunda metade da nossa apostila. O assunto agora são os vetores. Só para se situarem melhor, vocês devem lembrar que nas primeiras aulas do nosso primeiro ano do ensino médio, na apostila 1, por exemplo, a gente já falou sobre a diferença entre grandezas escalares e vetoriais, diferença essa que a gente vai lembrar aqui agora. Mas o estudo dos módulos 34, 35 e 36 vem voltado basicamente para entender não só a diferença entre grandeza escalar e vetorial, mas sim o que seria o vetor e a importância dele para certos estudos, porque nós vamos começar uma parte da física que se trata da cinemática vetorial. Até então a gente falou sobre cinemática escalar, né, que não considerava muito, ou às vezes até não considerava em momento algum, o fato da velocidade dos deslocamentos serem grandezas vetoriais e por isso elas devem ser tratadas de um jeito diferente. Mas vamos lá, o seguinte: vetores são objetos matemáticos usados para representação de grandezas físicas vetoriais. Então já vem aí a primeira novidade. O vetor é uma criação matemática que é utilizada em física por conta da necessidade de você representar uma grandeza física que precisa, por exemplo, de ser mostrada em termos de orientação. Quer dizer, tem grandeza física que fica bem definida só de você falar o valor, você falar qual é a unidade de medida. Agora, algumas outras, para o diálogo ser formado, você tem que ter um detalhamento maior. E aí, mais do que definir a grandeza, e sim trabalhar com ela, por exemplo, a gente vai trabalhar com uma grandeza das mais importantes da física, que é a força. A força é uma grandeza vetorial e para trabalhar, para utilizar os exercícios que trabalham com forças, valores de forças, interações, a gente vai usar vetores para representar essas forças. Então, quer dizer, os vetores surgiram da necessidade de analisar uma grandeza não só pelo seu valor, mas também pela sua orientação. Muitas vezes a gente vai ter que falar, olha, a força ela vale tanto, porém ela vai ter que estar apontada vertical para cima, vertical para baixo, horizontal para a direita, horizontal para a esquerda, vai ter uma inclinação. Então, quer dizer, o vetor surge como uma ferramenta para melhorar a questão de você definir uma grandeza em relação ao que ela realmente necessita para ser definida. E nesse caso, bom, a grandeza é tudo aquilo que a gente vai conseguir medir ou calcular, né? A grandeza escalar, ela só precisa de módulo e unidade. Por exemplo, você fala o valor que ela tem e qual unidade que está sendo usada para poder medir, já fica bem definido. Registrando aqui que módulo pode ser chamado também de valor absoluto, de intensidade, magnitude, certo? Aí você pensa assim, é bom você já ter esse pensamento desde já, porque a grandeza vetorial, além do módulo e da unidade, ela precisa de direção e sentido, né? As ditas orientações. Porque, por exemplo, você falar o tempo, basta você falar, olha, um atleta gasta 10 segundos para poder fazer a sua prova, para poder cumprir sua prova. O tempo, o 10 é o valor, o módulo, segundos é a unidade. Você não precisa falar se é horizontal, se é vertical. Assim como massa também, você falar tantos quilogramas ou tantos gramas, temperatura, graus Celsius, energia em joule ou caloria, carga em coulomb. Quer dizer, vai ter muita grandeza mesmo que você não vai ter o trabalho de se preocupar com as orientações, porque ela não precisa de orientação. São as grandezas escalares. Eu preciso falar para você delas agora, mas você vai deixar ela de lado um pouco, porque assim, o principal é você saber trabalhar com as grandezas. Trabalhar com grandeza escalar é relativamente mais fácil, porque ali, por exemplo, você vai somar duas grandezas escalares, sempre você vai somar seus valores. Então, quer dizer, dois tempos, um de 10 e um de 30, sempre vai ser 40 segundos, por exemplo. Dois corpos, um de massa 5 e outro de massa 4, se você somar, sempre vai dar 9 quilos, por exemplo. Agora, em termos de grandeza vetorial, nem sempre a soma vai ser tão lógica assim, digamos, porque além do módulo e da unidade, você tem que considerar para onde que ela está apontada essa força. Quer dizer,
Você fazer uma força sobre um objeto e uma pessoa fazer uma força contrária à sua, será que isso não vai ter um resultado diferente? O fato de ser contrária, ou seja, de orientação diferente, vai resultar numa situação distinta. Agora, força, velocidade, aceleração, deslocamento, tudo isso e mais algumas outras grandezas, campo, por exemplo, qualquer campo, campo magnético, campo gravitacional, são grandezas que precisam de um detalhamento maior para ficarem definidas. Então, por exemplo, não adianta nada você falar, olha, faça uma força de 10 newtons na mesa. Quando eu falo apenas força de 10 newtons, você acaba tendo a liberdade de fazer a força do jeito que você quiser, né? Apertando a mesa, empurrando a mesa, levantando a mesa para cima. Agora, se eu falar para você, eu quero uma força de 10 newtons vertical para cima, aí não tem outro jeito, já ficou bem definido. Então, quer dizer, vetor, você precisa de tudo isso para ficar definido, certo? E de forma geral, pessoal, a ideia é você reconhecer o vetor como um objeto. Aqui, a gente vai sempre desenhar o vetor como uma setinha, não necessariamente horizontal para a direita, igual está aqui, isso aqui é só um exemplo, mas tem algumas informações que você precisa dominar. Ó. O tamanho indica módulo, então vetores de tamanhos diferentes têm intensidades diferentes. Se você representar dois vetores força, por exemplo, o que representa a força maior vai ser o vetor de maior tamanho. A reta indica a direção, igual esse aqui. Ó. Vamos dizer que isso aqui indica 10 newtons. Se você comparar com esse vetor aqui de baixo, meio que fora de escala, o de 6 newtons teria que ser menor do que o de 10 newtons, por exemplo, né? Que o tamanho indica módulo. A reta indica a direção. Direção, gente, é vertical e horizontal, basicamente falando. Sempre numa única direção, você tem dois sentidos, que são opostos, inclusive. Por exemplo, na horizontal, igual esse vetor que está aqui, ó, ele poderia ser para a direita, igual ou poderia ser para a esquerda. Se tivesse na vertical, ele poderia ser para cima ou para baixo. Então, dá só uma olhada. Ó. 10 é o valor, né, o módulo. Newton, a unidade medida de força. Horizontal é a direção. Para a direita é o sentido. Esse conjunto vai fazer a gente determinar o vetor em si, o vetor objeto, né, que representa a grandeza. Agora, mais importante do que tudo é a gente saber fazer as operações, e as operações aqui vão estar divididas em algumas modalidades. Por exemplo, eu vou dar muito ênfase na operação para dois vetores, tá? Depois tem a operação para mais de dois vetores, tem operações não tão convencionais lá no módulo 35, que é sobre a decomposição de vetores, inversão de vetor, vetor oposto, tá? Aguardem que a gente vai ver no próximo vídeo, mas por enquanto, para dois vetores. Dois vetores podem ter mesma direção e mesmo sentido. Imagina você e mais um amigo ou uma amiga puxando o mesmo objeto para o mesmo lado. Vocês estão trabalhando juntos. As forças se ajudam. O que você vai fazer? Mantém a orientação. Olha lá, se os dois são horizontais para a direita, você vai manter a orientação horizontal para a direita e somar os módulos. Portanto, por exemplo, um vetor de 2 com um vetor de 4, ambos horizontais para a direita, o resultado vai ser horizontal para a direita e 2 mais 4, 6. A gente vai usar o Rzinho assim, ou o VR, para representar o vetor resultante, viu, pessoal? O vetor resultante é, como o próprio nome diz, ele é o resultado da operação entre dois ou mais vetores. Nesse caso, mesma direção e mesmo sentido, simplesinho, põe na tua cabeça aí, você mantém a orientação e soma os módulos. Se tiver os dois para cima, ou se tiverem os dois para baixo, os dois para a direita, os dois para a esquerda, você sempre vai manter essa orientação e somar seus valores. Bom, daí se dois vetores têm mesma direção e sentidos opostos, a gente vai falar que são vetores opostos, você vai manter o sentido do maior. Pensa num cabo de guerra, né? Pessoas fazendo forças opostas, um puxando para o lado, outro puxando para o outro. Vai vencer esse cabo de guerra aquele que fizer a maior força. O conjunto maior de forças vai acabar vencendo. E aí, vencer significa o quê? O resultado de toda aquela puxada na corda ir para o lado do grupo que fez a maior força. Ou seja, se tiver a mesma direção e sentido oposto, você sempre vai manter a orientação do maior. Por exemplo, aqui, ó, vetor de 20 para cima, vetor de 30 para baixo. O de 30 é maior, então a resultante vai ser para baixo.
mantém o sentido do maior e subtrai os módulos. 30 menos 20 dá 10. Simples. Mesma direção e mesmo sentido, igual estava anteriormente, você vai manter o sentido e somar os valores. Sentidos opostos, você vai manter o sentido do maior e subtrair os valores. Com a possibilidade, por exemplo, de se dois vetores tiverem mesma direção, sentidos opostos, mas possuem módulos iguais, já que tem sentidos opostos, você vai ter que subtrair, subtraindo módulos iguais, você vai dar um resultante nulo, é o que a gente chama de propriedade do anulamento, ou seja, dois vetores opostos e com mesmos módulos vão se anular sempre, beleza? Agora, nem sempre dois vetores vão ter a mesma direção, podem ter direções perpendiculares, olha aí. Direção perpendicular significa que o ângulo entre eles é 90 graus. Bom, quando não tem a mesma direção, você vai usar uma regra que a gente conhece como regra do paralelogramo para definir graficamente a resultante. Como que é essa regra do paralelogramo? Presta bem atenção nesse desenho que está aí. Esse vetor V1 já existia, o vetor V2 também, desse jeito, formando 90 graus entre eles. A gente tem que fazer o seguinte, na ponta do vetor V1, eu fiz uma paralela ao vetor V2.